E aí, equipe VCPS, hoje mais um domingo de sabedoria e eu quero compartilhar algo da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em Provérbios capítulo 1, no versículo 23, diz assim as Escrituras Sagradas: Escutem quando eu os corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Deus, ele quer nos corrigir e quer fazer mais o quê? Repartir a sabedoria dele conosco. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus, algo muito interessante. Diz o seguinte, no versículo 3: Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei, muito desgostoso. Versículo 4: Fiquei ali sentado, cheio de desgosto. Esdras, ele ouviu uma notícia ruim, ele ouviu que os sacerdotes, eles tinham se corrompido com pessoas que fazem maldade, e quando ele ouviu essa notícia, ele ficou o quê? Cheio de desgosto. Foca nessa palavra, cheio. Ele não somente ficou com desgosto, ele ficou cheio de desgosto. Ele ficou muito desgostoso com aquela situação, com aquela notícia. E a gente lendo mais abaixo, ele faz algo interessante no versículo 5, que ele fala assim, ó: Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar. Então a gente vê aqui que a notícia, ela tem um poder de nos fazer ficar cheios de alegria e também cheios de desgosto. A notícia que esse homem ouviu, ele ficou com muito desgosto. Mas, eu abro um parêntese aqui, ele mesmo fez o quê? Saiu daquele abatimento e ele orou, se ajoelhou para orar. Eu não sei qual foi a notícia que chegou até aos seus ouvidos. De repente, uma notícia ruim e fez você também ficar como Esdras, cheio de desgosto. Mas eu quero falar para você que o Espírito Santo está compartilhando a sabedoria dele com você. E essa sabedoria vai fazer você sair desse lugar que você está. Você vai fazer como Esdras. Você vai sair daquele lugar de abatimento. Você vai sair desse lugar de abatimento agora. Você vai se ajoelhar e vai orar. Se você pegar a sua Bíblia e abrir ela no Salmo 103, você vai ver algo interessante. Salmo 103 diz a palavra do Senhor no versículo 5. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. Deus, ele quer compartilhar a sabedoria dele conosco. E quando ele compartilha a sabedoria dele conosco, ele enche a nossa vida com muitas coisas boas. Esdras estava desgostoso, mas ele decidiu sair daquela situação. Ele ajoelhou e orou. E quando ele fez isso, Deus encheu a vida dele com muitas coisas boas e ele continuou no seu foco, no seu objetivo. Se você também abrir a sua Bíblia no Salmo 51, está marcado aqui, Salmo 51, esse salmo foi escrito quando o profeta Natan fala com Davi sobre o pecado que ele tinha cometido com Batseba, né? Daqui está falando, escrito depois que o profeta Natan falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Então a gente vai ler somente o versículo 6, que diz assim: O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Lembra que no começo eu falei que Deus quer compartilhar? Deus quer compartilhar, distribuir a sabedoria dele. Davi aqui, ele tinha pecado, mas ele fez como Esdras. Ele se ajoelhou, orou, se arrependeu, pediu misericórdia e olha o que ele fala: enche o meu coração com a tua sabedoria. Deus encheu o coração de Davi com sabedoria. Por isso que a gente vê Davi, depois desse ato, continuando firme na presença de Deus e fazendo coisas extraordinárias. Ele pecou, fez um monte de besteira, a correção chegou, né? Mas ele se arrependeu. E se você também abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 16, a gente vai ver algo interessante. A gente vai ver que Paulo,
ele chega em Filipos. E logo depois que ele desembarca, ele vai direto para uma ilha chamada Filipos. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente entender. Nós embarcamos em Troades e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres estavam nos ouvindo. Era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Ela já adorava a Deus, tinha um conhecimento pequeno sobre Deus, estava na presença de Deus, só que ali, naquela conversa, o Senhor abriu a mente dela. Abriu a mente dela como? Colocando sabedoria, para que ela pudesse entender o que Paulo dizia. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo agora para finalizar esse vídeo. Aqui Neemias, ele ouviu uma pessoa e essa pessoa trouxe uma notícia ruim, ele ficou desgostoso. E aí ele ajoelhou, orou e saiu daquela situação. Davi pecou, mas se ajoelhou, orou, Deus encheu ele com a sabedoria dele, ele saiu daquela situação e foi continuar a vida servindo ao Senhor. Aqui Paulo encontra mulheres que já conheciam o Senhor e Paulo conversa com elas e aí Deus abre a mente delas e elas recebem o Senhor e são batizadas. A pessoa que você anda, ela vai fazer você chorar de desgosto ou alegria de conhecer o Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para finalizar. Qual é o tipo de pessoa que você está andando? A pessoa que está fazendo você ficar desgostoso ou a pessoa que está fazendo você abrir a mente e conhecer mais de Deus? Fique com essa palavra e até o próximo Provérbios.